Nájera, sou conselheira de administração da Unimed Regional Maringá. A lista de presença será disponibilizada no chat e o certificado será encaminhado no e-mail cadastrado. O Hub Connect tem o objetivo de conectar pessoas, empresas, startups, as soluções na área de saúde, mas também o compromisso de levar informação de qualidade ao ecossistema de saúde. E hoje vamos falar sobre acolhimento da psicologia hospitalar e seu papel na segurança do paciente. A psicologia hospitalar é um subcampo da psicologia que se concentra na saúde mental e no bem-estar dos pacientes em hospitais. A segurança do paciente é uma grande preocupação na área da saúde, e a psicologia pode desempenhar um papel significativo para melhorá-la. Ao compreender os fatores psicológicos que contribuem para erros e acidentes, os profissionais de saúde podem desenvolver estratégias para preveni-los. Além de um acolhimento e levantamento das necessidades e fatores que interferem no engajamento do paciente, na promoção e protagonismo da assistência segura à saúde. A psicologia também pode desempenhar um papel na melhoria da segurança do paciente, ajudando os profissionais de saúde a entender os fatores psicológicos que contribuem para as lesões do paciente. Por exemplo, pesquisas mostram que pacientes ansiosos ou com medo têm uma maior probabilidade de sofrer lesões, que estão mais suscetíveis, mais frágeis. Isso ocorre porque é menos provável que eles sigam as instruções ou falem se tiverem preocupações. E pensando nisso, o Hub Connect, nesta noite, recebe com muita alegria a psicóloga Luciana Amandil Campos Salles. A Luciana fez psicologia pela Uningá, tem formação em administração pela Unicesumar, MBA em gestão de pessoas pela PUC, é especialista em AD e novas tecnologias pela Unicesumar, especialista em psicologia da saúde e hospitalar pela Faculdade Pequeno Príncipe, psicologia em cuidados paliativos pela Faculdade Metropolitana, está cursando gestão hospitalar pela UniCV, trabalha como psicóloga hospitalar no Hospital Unimed Maringá e é professora no curso de psicologia da Faculdade SMG. Tem uma experiência ampla na área administrativa, atuando com RH, gestão de pessoas, financeiro e administrativo. Experiência na área de educação de ensino superior presencial e à distância, com os cursos da área administrativa, gestão e saúde. Supervisão de estágio e preceptoria de residência em psicologia na área hospitalar. É colaboradora da Comissão de Psicologia Hospitalar, CRP, e atua como psicóloga hospitalar em alguns hospitais, clínicas de Maringá, públicas e privadas. Ministra palestras na área de saúde e em projetos voluntários. É com muito prazer que nós recebemos a Luciana e temos certeza que o momento com ela vai ser muito engrandecedor para todos nós que estamos aqui participando. Seja bem-vindo. Obrigada. Agradeço o convite realizado pelo Hub para poder estar trazendo um pouquinho desse conhecimento para vocês sobre a psicologia hospitalar, né, e sobre a segurança da psicologia hospitalar, do acolhimento da psicologia dentro do hospital e com os pacientes hospitalizados. Então,
Eu vou falar um pouquinho de como que funciona todo o processo de atendimento, as áreas de atuação. Eu digo que a psicologia hospitalar ela atua, né? O acolhimento ele pode acontecer desde a recepção até a saída do paciente, né? Eu brinco que às vezes até o microtério. Não é muito bom, mas né, estamos lá para fazer esse acolhimento. Como que traz esse cuidado, né? Como que veio a psicologia para esse momento? Então, a psicologia hospitalar é uma vertente da psicologia, né? É uma área de atuação, é recente, organizada pelo CRP, então é recente que saíram as documentações, as portarias, aprovando e direcionando como uma nova área, uma sub-área da psicologia. E ela já atuava, né, o psicólogo já atuava dentro dos hospitais, na área da saúde, com o cuidado e com esse acolhimento, mas formalizada por portarias e por normativas, é recente essa formação. E com isso vieram as especializações, os novos trabalhos, cursos direcionados especificamente a esse cuidado. E quanto mais estamos trabalhando e promovendo esse cuidado do paciente, vem trazendo resultados nas outras áreas, na área médica, em conjunto com a enfermagem, com as assistências que nós temos todas dentro dos hospitais. Então, como que seria esse atendimento, né? Nós temos o atendimento na recepção, para quando eu tenho um familiar que está angustiado diante da hospitalização do paciente, não consigo entrar todos os horários de visita, cada hospital tem as suas normativas para fazer as visitas, então o psicólogo pode promover esse acolhimento para entender as dúvidas, as angústias dessa família que está lá na recepção e às vezes fazer a mediação junto com a equipe. É um contato com a enfermagem ou até mesmo com o médico plantonista que está e pode esclarecer alguma dúvida para esse familiar. No pronto atendimento, então, o pronto atendimento, vou buscar um cuidado diante de um sofrimento que eu estou. E nessa busca, temos né, as diversas formas de atendimento nos prontos atendimentos hospitalares. Vamos considerar aqui de Maringá e da região. Então, temos hospitais públicos, hospitais privados, cada um tem a sua metodologia, tem o seu prazo, algumas lotações, né? Aumentam o período de espera, vem causando angústia, picos ansiosos, e como que eu vou acolher esse paciente? Eu posso acolher tanto o paciente quanto o familiar. E nesse cuidado, às vezes já vai trazer o entendimento do que está acontecendo para auxiliar o médico e a equipe de enfermagem a fazer os cuidados com esse paciente. Entender a história do que aconteceu, veio por um trauma para a parte de urgência e emergência, como que foi esse trauma, está tão nervoso que não consegue contar para o médico entender o que aconteceu, ou é uma picada de inseto que precisa fazer todo o cuidado, acolher esse familiar para entender o que está acontecendo, esse paciente, trazendo aquele momento de escuta, precisamos conversar para entender o que está acontecendo, para promover o melhor atendimento para esse paciente. E com isso, eu consegui uma história, consegui o que aconteceu, opa, já sei, o médico já sabe dentro da parte dele qual atendimento fazer, qual medicação, qual curativo, o enfermeiro já sabe qual o direcionamento fazer também. Então, nesse processo de acolhimento, a gente vai organizando. Na parte de internação. As internações, elas são de pequenos, de curto prazo ou de longo prazo. Nos setores de internamento, a gente tem clínica médica, clínica cirúrgica, ginecologia obstetrícia, então, a parte da maternidade, a pediatria. Em todos esses campos, todos esses setores, pode ser realizado o atendimento psicológico, pode ter esse acolhimento. E ao momento que eu faço esse acolhimento, que eu faço esse atendimento,
eu vou estar conhecendo o paciente, conhecendo a sua história, conhecendo as suas angústias, as suas dúvidas também, porque nós sabemos que muitos profissionais têm um vocabulário bastante técnico. Então, vou falar com o paciente sobre terminologias técnicas e esse paciente não tem esse domínio, não tem essa compreensão. Então, diante dessa falta de conhecimento, e ele não precisa conhecer, quem precisa conhecer, precisa saber, somos nós os profissionais. Ele vai esclarecer, vai estar cheio de dúvidas. O que é isso? Que exame é esse que vão fazer comigo? Que material, que cirurgia é essa? Que procedimento é esse que vai realizar comigo? Então, entendi a dúvida, a angústia, gostaria de mais detalhes? Aí o psicólogo consegue promover a mediação. Por quê? Esse pico ansioso, de dúvida do que está acontecendo, da minha angústia diante do qual vai ser o procedimento cirúrgico que vai ser realizado. Essa angústia gera uma ansiedade. Essa ansiedade pode alterar os parâmetros desse paciente. Então, a gente sabe que diante do processo ansioso, podemos ter uma taquicardia, podemos ter uma sudorese, um pico febril, né? Então, todos esses sintomas que podem acontecer diante da ansiedade vão alterar a condição do meu paciente. Uma vez que ele entenda o que vai acontecer com ele, quais são os exames, qual é o procedimento cirúrgico, qual é a forma do curativo a ser realizado, ou então quanto tempo vai durar o tratamento clínico, né? Vai ter que tomar antibiótico, a gente ainda não tem uma quantidade de dias. Como assim? Eu entrei com uma dor na barriga e agora eu não sei nem quando eu vou sair desse hospital? Não, temos uma programação, um escalonamento de medicação, em torno de 7 dias, mas também temos que ver o andamento, a recuperação, o como o seu corpo está reagindo diante desse tratamento, para a gente conseguir organizar, se mantém, se precisa mais, se pode ser menos. Então, também tudo isso tem que ser esclarecido com o paciente para que ele se mantenha tranquilo, não faça picos ansiosos e não altere o tratamento. Isso seria numa condição mais clínica, numa condição, né, sem intervenções muito grandes. Porém, a gente também, né, tem dentro do hospital um paciente que pode chegar de uma emergência, de uma situação de urgência, de um acidente. E ele estava, né, pleno em suas condições, sua estrutura física, e após esse acidente, após essa internação, foi necessário fazer a amputação de algum membro. Então, o atendimento psicológico, ele vem do início ao fim com esse paciente. Muitas vezes, nessas condições, é necessário um atendimento diário para esse paciente, porque eu vou estar trabalhando com ele com a mudança de uma imagem corporal. Então, hoje eu estou aqui com os meus 2 braços, minhas 2 pernas, né? Uma vida ativa, tenho minha rotina, estou indo trabalhar, sofri um acidente, machuquei a perna, entrei numa emergência, fez o primeiro procedimento, mas já veio a notícia, pode ser que tenhamos que amputar essa perna. E agora, como que vai ser a minha rotina? Como vai ser minha nova vida? Como que vai ser a minha reorganização diante dessa notícia que eu acabei de receber? Então, o médico faz os direcionamentos, passa as informações necessárias diante da parte clínica, da parte cirúrgica, e o psicólogo vai em acompanhamento, entendendo o que vai ser o procedimento, o que vai acontecer e quais são as emoções, os sentimentos que esse paciente vai começar a apresentar. No primeiro momento, ele está chorando tanto, você tem que ir lá para cuidar desse choro. Não, deixe esse paciente chorar. Como que é para nós estarmos extremamente ativos, estarmos bem e, de repente, receber uma notícia que a minha vida vai mudar a partir daquele momento? Eu corro o risco de não conseguir fazer metade das coisas que eu fazia, que eu faço hoje. Então, vão ter os momentos de angústia, posso chorar 1 hora, posso chorar o dia inteiro, mas vai ter um momento que, ok,
entendi. E agora, o que eu faço? Então, o psicólogo, ele pode ir no momento do choro, acolheu, ok, pode chorar. Assim que você se sentir confortável para falar sobre isso, eu estou aqui para conversar com você. Eu retorno no dia seguinte. No dia seguinte, ele já não está chorando mais. Aí ele vai conseguir falar sobre os sentimentos que apareceram a partir dessa nova rotina. E com isso, o atendimento médico, e vem, não, realmente vamos ter que ir para o centro cirúrgico fazer essa amputação. Ele teve o período de digerir essa informação, acionamos quem são os suportes familiares, como que é receber essa notícia, como foi organizar, como é organizar diante da sua família, dos seus suportes, o que você já ouviu falar sobre amputação, sobre a vida pós-amputação, tem grupos, temos as redes sociais que me ajudam muito nessa condição, a gente traz esse cuidado. E diante desse cuidado, ele está entendendo melhor, ele está aceitando melhor a vivência e o que está acontecendo com ele. Com isso, ele está ficando mais tranquilo e conseguindo aceitar o tratamento que vem, o período de recuperação, que o período de um curativo, né, de um machucado mais tranquilo, ou de uma pequena cirurgia, no máximo 3 meses já pode voltar a fazer tudo que você sempre fez. Porém, um processo de amputação, às vezes vai de 6 meses a 1 ano para uma recuperação e até para se sentir confortável novamente na sua rotina. Porque tem o período, fez a cirurgia, amputei. E como vai ser agora? Quais sentimentos estão a partir desse momento? Como que está sendo para ele se imaginar, se organizar e pensar na sua rotina a partir dessa nova imagem, né? Desse olhar para mim sem a minha perna. Então, o psicólogo mantém o seu atendimento, faz esse acolhimento, faz esse direcionamento. Enquanto isso, vem os atendimentos dos outros profissionais, médico, fisio, enfermagem, aquele processo de entendimento, de acolhimento, de aceitação do tratamento, ele vai repetir também no meu período de internação. Uma vez que eu não aceito o tratamento, eu não consigo aceitar os curativos, não consigo aceitar a fisioterapia, não consigo me alimentar bem, e com isso a minha recuperação vai sendo mais lenta. Eu não quero que a família venha próximo, não quero ninguém perto, não permito receber ajuda. A minha recuperação está mais lenta. Quando o psicólogo consegue identificar que esses sintomas, esses sentimentos estão aparecendo, a gente começa a trabalhar em cima disso. Como que seria trazer, como que é permitir receber essa ajuda, como que é permitir receber esse cuidado, esse tratamento, né? Se ontem você cuidava de todo mundo, hoje eu estou recebendo cuidado, hoje você está se permitindo receber esse cuidado. Então, diante desse trabalho diário, aí a gente consegue observar essa aceitação, esse cuidado. Vamos trabalhando um pouquinho mais, e diariamente eu consigo espaçar para dia sim, dia não, 2 vezes na semana, dentro do período que ele está em hospitalização. O médico deu um ok, vai receber alta, a gente consegue fazer esse cuidado para que ele mantenha o acompanhamento psicológico posterior. Porque agora vão ter período de adaptação, a prótese, como que vai ser chegar na minha casa, me organizando de maneira diferente, reaprendendo o meu dia a dia. Então, é que ele tem esse acompanhamento posterior. E para ele aceitar esse atendimento, esse acompanhamento psicológico também, se eu não fizer um bom acolhimento, um bom atendimento, um bom direcionamento hospitalar, ele vai sair sem aderir corretamente ao tratamento, sem aderir a tanto a parte biológica e fisiológica quanto a parte emocional. E a chance de ter uma reinternação por má adesão ao tratamento é muito grande. Então, a gente faz esse acompanhamento, esse cuidado, para que ele entenda que a rede de assistência, seja ela pública ou privada,
ela está ali para dar suporte para ele, e que tem a quantidade de profissionais para a rede de assistência quanto tem ali dentro do hospital, dentro de tudo que é possível e que é necessário que ele receba. Então, chegou o período de fisioterapia, é importante que ele mantenha o acompanhamento psicológico e emocional diante do período que ele vai necessitar posteriormente, é importante que ele mantenha. Então, e essa dinâmica que às vezes poderia durar uns 2 meses dentro do hospital, 2 a 3 meses, se a gente consegue fazer um cuidado, um acolhimento, o entendimento dos sentimentos e o direcionamento do que ele precisa para aderir ao tratamento e para entender esse cuidado, ela pode ser reduzida. Cada corpo responde, cada organismo responde à sua maneira, mas que há estudos que trazem essa comprovação de que há uma redução, já é científico, né? Então, nós já temos estudos científicos apontando que a nossa condição emocional interfere diretamente no meu período de hospitalização, por conta do cuidado, do autocuidado e da recuperação e adesão a esse tratamento, né? Então, a condição cirúrgica, acho que é a que é mais visível você conseguir olhar, né? Principalmente para esses procedimentos cirúrgicos intensos e grandes. A gente tem também o atendimento psicológico na parte da maternidade. Então, como que é esse atendimento? O psicólogo chegar no momento tão lindo, tão bonito, que é a maternidade, que é o nascimento de um bebê. Que bom se sempre fosse dessa forma. Nem sempre é dessa maneira. A gente pode ter uma gestação plena, muito saudável, e ter acontecido alguma intercorrência, alguma condição no parto, o bebê vai para a UTI neo, ou então o bebê necessita de cuidados especiais, ou a mãe tem os sentimentos, as angústias diante daquele meu parto, do meu bebê ideal, tem dificuldades às vezes na amamentação, ele não está pegando, não estou conseguindo, eu não sou uma boa mãe, não consigo amamentar o meu bebê. Cada mãe, cada bebê tem o seu tempo para amamentação, para cuidado. Então, como que o atendimento psicológico ele vem para auxiliar e para dar voz para essa mãe? Que as cobranças que vêm da sociedade, dos blogs, das pesquisas, né? das redes sociais, que a mãe amamenta ali na sua hora dourada, que no primeiro, que isso é importante, que essa é a melhor maneira. Nem sempre vai acontecer dessa forma, né? E isso pode ainda gerar uma angústia maior. Se eu tive uma gravidez com algumas intercorrências, precisei de repousos, precisei de outros cuidados, eu já venho com o meu emocional fragilizado. Então, muitas vezes, a gente tem ali pode observar que vai ser necessário um cuidado maior posterior, porque eu vou poder desenvolver uma depressão pós-parto, crises ansiosas, e não quer dizer que o parto deu errado, teve alguma intercorrência no parto, algo saiu errado no parto, pronto, tem uma depressão. Não, mas tem a angústia do entristecimento de não ter saído tão bonitinho como eu planejei, como eu vi no filme, como aconteceu com a minha irmã, com a minha amiga, com a minha mãe, e principalmente quando a gente pega as mulheres próximas da nossa relação para ser o nosso comparativo, né? E não, as mulheres são reais, é um momento real, é uma mudança de vida completa. Além de ter o processo de adaptação seu como mãe, tem a cesárea, né? Nem sempre vai se conseguir o parto natural, e também tem a adaptação do bebê. Ele estava lá, tranquilinho, no útero, todo protegido, de repente eu cheguei nesse mundo. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? E a mãe, meu Deus, o que eu vou fazer agora com esse bebê? Então, tem uma readaptação e tem uma organização dos dois. E é o primeiro contato, e permitir essa mãe dizer, não, eu sinto dor, meu Deus, está horrível, não consigo, estou conseguindo, um passo de cada vez. E ela não precisa ser a mãe perfeita, ela não precisa ser a mãe perfeita diante da cobrança cultural e da cobrança social,
Porque ela está sendo a mãe perfeita para o momento dela, porque ela consegue, porque ela se permite fazer. Né? Então, a gente tem que ter esse acolhimento, esse cuidado, quanto psicólogo, e direcionando, e dando voz. Ai, as tias estão ligando, desliga o telefone. Quem que é a tua pessoa que você vai conversar quando você ligar o telefone? Ah, é minha mãe. Ah, é meu marido. Então, é com eles que você vai falar. Se permita dizer não a quem quer dar conselho nesse momento, a quem quer trazer a receita da vizinha, da tia, da amiga, do papagaio, do cachorro, do periquito. Não. É o seu momento. Como que está sendo você com o seu bebê? Crie o seu vínculo. Né? Já foi criado, iniciou a criação desse vínculo na gestação. E ele ampliou, vai ser ampliado após o parto. Ah, mas teve algumas situações, eu não desejava essa gravidez, eu não sei como que eu vou fazer, eu não sei o que eu estou conseguindo, eu não sei o que eu consigo fazer nesse momento. Vamos um passo de cada vez. Como que está sendo essa vivência do parto? Ai, o que eu não queria o bebê antes, agora eu me apaixonei após o parto. Como que está para você esse parto? Como que está esse puerpério? Vamos vivenciar isso no primeiro momento. Olhe para o seu bebê, sinta-se em contato com ele. E não vai, a gente não tem um botão. Opa, vou gostar do meu bebê. Liguei o botão, pronto, tudo certo, vida que segue. É preciso um passo a passo, criar esse vínculo, muitas vezes diariamente, da manhã para a tarde. Então, cada um vai ter o seu tempo para vivenciar isso. E se eu já tenho, às vezes, né, muitas vezes, e principalmente agora, na condição e na sociedade que nós estamos vivendo, angústias, o adoecimento mental está muito presente em diagnósticos, em medicações. Então, eu já tenho uma predisposição, vamos fazer esse cuidado, esse autocuidado, se permitir ser cuidado também e se cuidar. Então, como que eu vou cuidar do outro se eu não estou cuidando nem de mim? Então, eu preciso cuidar de mim para cuidar do outro. Nossa, mas isso não é muito egoísta? Mas se eu não cuidar de mim, como que eu vou ter forças? Como que eu vou estar bem para cuidar do outro? Como que eu vou conseguir fazer esse olhar, organizar o meu dia para fazer esse cuidado? Então, esse cuidado comigo se estende ao meu bebê, se estende ali a quem está próximo de mim e permitir quem será o meu suporte. E com isso também, como que isso interfere? Ah, mas deu 48 horas, o bebê está tudo bem, já vai de alta, bem, resolve tudo em casa. E nem sempre. Justamente por essa angústia, ou por essa autocobrança, ou por as visitas que vem, não, você tem que amamentar, porque todo mundo da família amamentou na primeira hora. Como assim já passaram 3 horas e você não amamentou? Essa angústia, esse nervosismo, esse pico ansioso vai trazendo um sofrimento para essa mãe que ela pode interferir, inclusive, na amamentação, que não consegue produzir o leite, está difícil, está tendo essa condição fisiológica justamente por conta do emocional e por conta daquela cobrança externa que está vindo. Até a hora que o psicólogo chega no parto e fortalece essa mãe a dizer não quero visita, quero só minha mãe, meu pai, os avós paternos, maternos e meu marido. Pronto. Daqui a hora que eu conseguir me organizar com meu bebê, a gente vai receber visita externa. E ela pode fazer isso. E ela só precisava de alguém falar isso para ela e falar isso para a família dela. E a hora que o psicólogo vem e dá a voz para ela e fala, não, vamos ouvir o paciente, porque a minha pessoa importante dentro do hospital, quanto psicóloga, é o meu paciente. Então, fiz esse atendimento, fiz esse acolhimento. Permitir ela dizer esse não, ela consegue olhar a mim e falar, não, eu não quero. Ela consegue criar o seu vínculo, ela se sente mais confortável porque ela está com as pessoas que proporcionam segurança para ela. Então, aí ela consegue desenvolver, consegue ter ali o seu momento e olhar a sua maternidade de uma forma mais leve. Né? Então, o psicólogo vem nessa condição de trazer esse lugar, né? Essa permissão
para os pacientes, sejam eles o paciente, a mãe na maternidade, sejam os pacientes de procedimento cirúrgico e sejam os pacientes de atendimento e internação de clínica, né, da clínica médica, que muitas vezes são aqueles tratamentos crônicos, que têm uma longa permanência. E essa longa permanência, então vamos deixar ela mais leve aqui dentro, já que não dá para sair correndo do hospital, né? E também, o psicólogo ele faz a atuação nas UTIs. Na UTI pediátrica, na UTI neo e na UTI adulta. E cada uma tem a sua singularidade e o cuidado necessário para esse atendimento psicológico. Então, na UTI neo, eu tenho aquele bebê que eu tenho que... muitas vezes, nosso primeiro pensamento é: vamos trazer essa mãe, vamos cobrar essa mãe para ficar aqui perto desse bebê para desenvolver. Uma vez que os estudos apontam que quanto mais carinho a pessoa receber, melhor ela desenvolve, seja ela em todas as fases da sua vida. Mas como que eu vou cobrar e vou exigir isso dessa mãe, que ela também está naquele processo? Eu planejei, eu organizei, eu tinha uma gravidez, um parto ideal, e o meu bebê veio para UTI neo. Ou então, eu vou levar essa gestação até o 9º mês, quero um parto natural, e imaginei um processo com a doula ou com a equipe. É a minha forma ideal de parto. O bebê veio prematuro e necessita de cuidados, necessita às vezes de uma intubação. E como que vai ser para mim, enquanto mãe, ter que ir lá olhar para o meu bebê que não tem nada a ver com aquilo que eu imaginava? E o psicólogo vai estar lá, conversando, atendendo, orientando, acolhendo e permitindo essa mãe dar um passinho por dia, um passinho a cada vez que ela vai fazer essa visita para mais próximo desse bebê. E quanto mais essa mãe vai conversando com o bebê, ele vai desenvolvendo, ele vai tendo um processo de recuperação. A gente tem métodos, o método canguru, o método de trazer a mãe em permanências de 24 horas dentro da UTI neo. Então, diante de cada estrutura hospitalar, eu tenho esse cuidado. É permitido? O que podemos deixar essa UTI mais leve? Está muito em alta, estamos humanizando os processos de internação. Estamos humanizando para trazer o cuidado, o olhar humanizado. Nós podemos humanizar processos, podemos humanizar estrutura, mas nós não podemos humanizar pessoas. Então, eu não vou conseguir colocar aquela pessoa e descer goela abaixo para ela ficar humana, para ela ficar acolhedora, para apertar o botãozinho para que ela mude essa estrutura dela. Não, eu tenho o atendimento, eu tenho o acolhimento e eu tenho o momento de entender quais sentimentos, né? Qual é a estrutura, qual é a organização, qual é a condição social, familiar, como que é aquela pessoa, para que ela chegue e consiga fazer isso, consiga pegar o seu bebê. Muitas vezes, no primeiro momento que a UTI neo oferece: mãe, vamos pegar o bebê, coloca ele pele com pele para você sentir, elas não conseguem. Ela não tem: eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu vou derrubar, ele é muito frágil, eu tenho medo de pegar ele, tirar ele da incubadora. Não, nós tiramos. Eu não consigo. Mas não é que ela está tendo uma resistência, ela está numa negação. Ela está num processo de cuidado com ela e com o bebê também, né? Então, temos, sim, processo de resistência, processo de negação, mas, na sua grande maioria, é a adaptação com o que está acontecendo. E ela precisa daquele profissional que vai estar fortalecendo ela, de estar ali junto, estar ali, não, vamos, dentro do que você conseguir. Pode fazer um carinho, pode fazer um cafuné, segura na mãozinha, segura no pezinho. Agora consigo ficar com a mão embaixo, como se eu fosse para pegar no colo. Opa, já consegui pegar, erguer um pouquinho, até que ela venha para o colo. É um processo que às vezes demora horas até que essa mãe se sinta fortalecida para conseguir pegar o bebê. E a partir do momento que ela pega, ela não quer largar mais, né? Mas ela precisa voltar, às vezes, esse bebê
para a UTI Neo, para receber esses cuidados. Então, são formas que a gente vai estar ali diante do processo e do atendimento psicológico, fortalecendo, porque junto da enfermagem, né, da equipe médica, o psicólogo ele cria um vínculo muito grande com o paciente e com os familiares. E aí ele vira aquele ponto de apoio dentro do setor, do local onde aquele paciente vai estar, onde aquela família vai estar. Então, tendo esse cuidado, trazendo essa proximidade, aí esse bebê recuperou, está bem, vai ter o contato com a mãe, vai para a pediatria. Ficando na pediatria, ele vai permanecer por um período. Quanto tempo? Não sabemos. Vai depender daquele processo de recuperação e de cuidado dele. Mas quanto mais eu trouxer essa mãe e fortalecer essa mãe, esses sentimentos, essas emoções que estão acontecendo, que estão borbulhando ali com ela, essa permanência, a recuperação do bebê vai ser mais rápida e essa permanência vai ser menor dentro do hospital. Com isso, como que é esse processo de segurança? Menos infecções, menos exposição, né? Maior vínculo da mãe com esse bebê. A pediatria temos crianças até 18 anos. Como que é atender uma criança de 3 anos, um adolescente de 13 e um quase adulto de 18? Né? Então, também tem esses processos. Eu vou chegar com o adolescente de 18 anos falando igual a criancinha de 3 anos? Não, eu posso olhar para esse indivíduo, porque muitas vezes a gente vai, pelo fato de estar com os pais do lado, vamos falar como que ele está hoje, como que está a criança, como que o paciente está. Permita esse paciente a falar, dê voz a esse paciente, né? Então, quando a gente consegue dar essa voz, e como psicólogo, e fortalecendo isso com as equipes, a gente vai ter um cuidado maior com o nosso paciente. Né? Então, saímos da UTI Neo, fomos para a pediatria. Na pediatria, olhar para essa criança e para esse adolescente como indivíduo, não só como o pai e a mãe que está ali, que a criança não sabe de nada que está acontecendo com ele. Muitas vezes, a criança tem ali seus 6 anos, ela está louca que alguém chegue para ela e pergunte: como que você passou hoje? Porque todo mundo chega para o pai e para a mãe. E aí, como que a criança passou hoje? Como que a criança passou de ontem para hoje? E ela está querendo falar, sou eu quero falar que eu não tenho dor, ou eu quero falar que eu estou sentindo dor. Né? Então, como que é fortalecer essa criança? Às vezes, já teve vezes que eu cheguei com a criança, eu só cumprimentei os pais e fui conversar com a criança. E aí, como que está o seu dia? Como que você está hoje? Quem que passou aqui ver você? Quem que veio visitar? Como que está ficar aqui no hospital? O que que você achou mais legal? O que que você não gostou muito? E dentro disso, a mãe vai me olhando, vai entendendo que eu estou ali conversando com a criança, porque ela vai estar auxiliando a hora que o médico passar, auxiliando a hora que a enfermagem chegar com mais uma agulhinha para curar ele, para fazer um exame, fazer uma medicação, fazer coletar um sangue ou dar alguma injeção. Então, acaba sendo a tia legal que não vem com agulha, que não vem com seringa. Proporciona aquele cuidado. Às vezes vem brincar e conversar comigo. Consigo conversar e colocar que é importante. Você sabe por quê que a equipe vem e faz todo dia aquele furinho no dedo com você? É para ver se você está melhorando. Como que... eu não gosto. Eu não quero. Eu choro. Eu brigo. E às vezes é até uma dificuldade que a própria equipe aponta. E a criança não permite que a gente faça o exame. Então, na hora que você vai, conversa, atende, acolhe, direciona, dá essa voz para a criança e faz ela fortalece para que ela tenha um entendimento que aquele furinho é para ver se ela está melhorando, para ficar bem, para poder ir logo para casa, né? Porque jamais eu vou usar termo técnico com essa criança, porque o que ela quer? Ir para casa, para o lugar seguro dela. E quando você consegue conversar e permitir que essa criança entenda de forma lúdica tudo o que está acontecendo com ela, você fortalece a mãe também, que está ali junto. Porque ela vê
a forma como a equipe está cuidando do filho dela, da criança dela, para acolher, para receber o tratamento, e esse tratamento começa a fortalece, é mais efetivo, e ele traz bom resultado, e ele traz uma menor permanência diante da hospitalização. Isso sempre considerando, né, que nós temos os prazos, o período, o que é importante, o processo de recuperação, né? Então, em um prazo de 10 dias, ele não vai ser de menos de 10 dias. Vamos respeitar e trabalhar em cima desses 10 dias. Mas chegou nos 10 dias, não foi respeitado, ele não aderiu ao tratamento, não dei voz à criança, a mãe está nervosa, toda vez que ela vai tirar uma dúvida, né, ela está discutindo com a equipe. Esses 10 vão virar 20 dias rapidinho. Isso se não vier uma condição de uma reinfecção, de necessitar um novo tratamento, um novo cuidado. Então, quando a gente fortalece esse paciente, essa mãe, essa família, a gente tem a resposta com cuidado e com uma menor permanência também, menor exposição, né? Então, uma maior segurança para esse paciente. E na UTI pediátrica, era da mesma forma, do mesmo cuidado, porque ele tem a sua gravidade, tem o seu processo delicado, e muitas vezes o que a gente pode fazer também, né? Tanto na UTI pediátrica, quanto na UTI neo, quanto na UTI adulta. Nós temos as crianças familiares que querem visitar, querem ver o seu ente querido. E para essa criança, para esse paciente que está hospitalizado, seja na UTI pediátrica e seja na UTI adulto, ela vai ter uma resposta positiva. Mas como que eu coloco uma criança sadia dentro de uma UTI e vou expor ela de tantas formas? Quem faz esse cuidado é a equipe, com a psicologia e muitas vezes com o serviço social. Não são todos os hospitais que têm uma equipe completa dessa forma. Às vezes é o psicólogo que faz um pouco da assistência social, às vezes é o assistente social que faz um pouco do acolhimento psicológico, e a gente dá um mix de tudo ali, naquele momento, para proporcionar o melhor cuidado e o maior cuidado com o paciente. Mas como eu tenho esses profissionais, eu tenho uma equipe completa, vamos utilizar a equipe completa. Eu vejo com as equipes de cuidado de infecções, né, de segurança, o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que está liberado, o que está dentro das normativas do hospital. Ok, podemos trazer essa criança. Como que a gente vai organizar isso? Dentro de um período que eu tenha a equipe completa, para que essa criança, ou para que os outros pacientes também não fiquem desassistidos. Então, combinei com um serviço social, faz o contato com a família, prepara uma salinha, o psicólogo faz o acolhimento, vê com a criança que nunca entrou nem no pronto atendimento de um hospital. O que ela vai ver lá dentro? Como que vai ser? O psicólogo faz o que a gente chama de visita assistida. Essa visita assistida, ela consiste em um psicólogo fazer o atendimento antes da visita, para entender o que a criança está sabendo, o que a criança está entendendo, e direcionar o que ela vai encontrar a hora que ela chegar para fazer essa visita. Isso já está em acordo com o pai, com o responsável, né? E o responsável já veio trabalhando isso em casa também, com o direcionamento da psicologia. Trouxe a criança, fiz a visita, viu o irmãozinho, né? Viu o amiguinho da escola, fez a sua visita, viu o avô, a mãe, na UTI adulto, peguei essa criança e direcionei. Fizemos a visita ali curtinha, dentro do que tinha sido o tempo combinado com a equipe, com a criança e com a família. Finalizei a visita. Realizo um novo atendimento psicológico diante de qual foi a percepção. Como que foi para você fazer essa visita? Como que foi para você ver o seu amiguinho, o seu avô, a sua mãe? Ele vai trazer os sentimentos, as emoções. Muitas vezes a criança chora de emoção ali naquele momento com a psicóloga. E eu costumo trazer primeiro só a criança para a gente conversar, sempre de uma condição lúdica,
vamos lá que agora é só o nosso momento. Ah, já cansei de conversar com a sua mãe, agora é só com você. Agora você que é a minha pessoa especial para a gente conversar. E eles trazem, eles contam, eles falam, eles se sentem seguros e se sentem importantes de ter um momento deles para conversar dessa maneira. E depois eu trago, agora a gente vai trazer a mãe aqui para conversar um pouquinho junto, tá bom? Trago o responsável, né, a mãe, o pai, quem esteja junto, e esse responsável, o que foi, como que foi para ele fazer a visita, o que a gente conversou, o que a criança se sente confortável de falar ali com ele. Depois eu passo uma pequena orientação para o familiar de cuidados em casa também, né, se há uma condição assim mais extrema desse paciente hospitalizado, e a gente proporciona um cuidado. Finalizou essa visita, eu vou atender aquele paciente que está na UTI. Como que foi para você receber esse familiar? Como que foi para você ver o irmãozinho, ver o amiguinho da escola, né? Isso já teve, eu quero sarar logo, porque ele falou que está muito legal em casa, que está muito legal a escola, que tem alguma coisa nova, tem um jogo novo, tem uma brincadeira nova para a gente participar. E com isso, às vezes, aquela criança que não estava nem comendo direito, né, não queria ficar muito tempo acordada, preferia dormir, ela começa a despertar. A gente começa a perceber, né, que foi muito positivo essa visita. E com isso vem a recuperação, o cuidado, essa criança vai para o quarto, né, para a pediatria, e pode ter ali o seu processo de alta em breve. E para UTI adulto, como que é na UTI adulto ter esse cuidado também? Então, finalizei com essa criança, eu vou conversar com esse paciente, como que foi receber o seu filho, como que foi receber o seu neto, né, nesse processo, quais sentimentos, o cafuné do neto é o remedinho que faltava para sarar, é o remedinho, o remedinho do cafuné, que é esse a gente infelizmente não tem aqui dentro da UTI, e muitas vezes essa interação e esse cuidado com o adulto é muito benéfico. Então, a gente proporciona essa proximidade, né? Estou humanizando? Estou cuidando? Não, eu estou proporcionando o cuidado, o acolhimento, porque ele já tem que estar humanizado. Esse atendimento, essa hospitalização já tem que estar humanizado desde o momento da entrada, desde lá da recepção e da porta do PA. Então, ele tem que ter esse cuidado e tem que estar integrado esse cuidado, e esse atendimento e esse direcionamento, e saber que esse hospital oferta esse serviço e que ele vai proporcionar esse cuidado, né? E que vai ter essa resposta. Vamos considerar que também todos os hospitais são uma empresa. Então, eu tenho que ter uma resposta em números. Esses números são números de dias de internação, números de permanência, números ali da parte de faturamento, de cuidado, de medicação, que também me reduzem diante disso, né? Então, é importante, o quanto é importante esse cuidado e esse atendimento psicológico diante do período de internação. Na UTI adulto, né, como que é a atuação do psicólogo? Então, é no momento da admissão também, no acompanhamento da família, no acompanhamento do paciente quando ele está consciente também, quando ele está orientado. Em muitos momentos ele pode fazer os delírios, pode fazer o pico de confusão. Qual que é o momento que o psicólogo entra para atuar? Ele já conversou com a família, ele conhece, ele sabe que tem os filhos, que tem a Ana, a Joana, a Maria, o João, o José. Então, olha, eu acabei de conversar com a Ana, acabei de conversar com o José, eles estão cuidando da sua casa, molharam as plantinhas, deram uma alimentação para o cachorro, estão indo todo dia, de manhã, de tarde, igual o horário que o senhor faz o cuidado em casa. Opa, tem alguém falando da minha vida, tem alguém falando da minha casa, da minha rotina. Eu não posso ter a família, né? Vamos considerar a grande maioria das UTIs que a gente tem hoje nos hospitais. Eu não consigo ter uma família 24 horas ali na UTI. Então, eu vou trazer essas informações a partir da família. E esse contato da psicologia
com os familiares é conhecer, é entender. Eu preciso entender o adoecimento, o que está acontecendo, às vezes para entender o que a família sabe desse adoecimento, sim, mas também eu preciso entender quem que é essa pessoa dentro da família. Às vezes é o pai, o provedor da casa, e ele está internado, e ele está ali angustiado, porque é ele que trabalha, ele que paga as contas de casa, ele hospitalizado vai ver redução de salário, e como que vai ser para a esposa manter a casa com as crianças? E essa esposa vem fazer a visita, meu Deus, cada vez que ele fica aqui internado, cada dia mais de internação, vai ser um desconto na folha de pagamento, vai ser um dia a menos no atestado que ele vai pegar. Eu não sei como, eu não sei o que eu faço. Quem que é a sua pessoa? Quem que são as pessoas de suporte para você, esposa, lá fora? Quem que são as pessoas que podem te proporcionar um cuidado? Ah, mas é um cuidado financeiro, o psicólogo falando sobre isso, mas a angústia dela está a partir do financeiro. Ela analisou quem são as pessoas de suporte, ela consegue acalmar. E ela traz essa calma para o paciente ali hospitalizado. Ah, eu já consegui, já resolvi. Conversei com a nossa família, nós estamos nos organizando, mesmo que você necessite ficar um mês internado, a gente tem esse suporte, eu já resolvi tudo, agora vamos cuidar de você. É quase como que automático, a partir dessa resolução lá fora, dessa resolução dessa esposa lá em casa, esse paciente começa a ter uma resposta positiva também. Porque o que mais estava angustiando ele ali naquele momento era como que está as pessoas que eu cuido lá fora. Né? Então, como que elas estão sendo cuidadas? Ah, agora eu sei que elas estão sendo cuidadas, agora eu posso cuidar de mim. E é muito bonito a gente conseguir ver isso e repassar isso para a equipe. Então, eu costumo estar ali, fazer o meu atendimento na UTI com os pacientes sem o acompanhante e costumo acompanhar as visitas familiares para conhecer esses familiares. Ah, eu já conheci, ó, sua esposa, seus filhos, os netinhos, porque tem um netinho esperando lá na recepção. Quer mandar um beijo para ele? Eu acabei de conversar, dei um desenho, ele falou que vai fazer um desenho para a gente trazer para o senhor na próxima visita. Eu gosto de colocar um mural afetivo. Quem que é esse paciente hospitalizado? Ah, ele gosta de pescar, ele gosta de comer, ele gosta de beber uma cerveja. Vou anotando ali do lado daquele paciente no mural. Peço fotos para essa família, para esse familiar. Quem que é ele? Manda uma foto com dele sozinho, dele com a família, ele fazendo o que ele mais gosta, né? Conhecer um pouco desse paciente, além do paciente do leito 2 da UTI, além do paciente São José do infarto na UTI. Então, ele é o São José, pai dos 3 filhos, o avô dos 4 netos, que gosta de pescar, que gosta de ir no sítio, e a família me manda essas fotos, eu faço uma arte, plastifico essa arte e colo do lado do leito. O paciente foi de alta, ele leva essa foto embora, que ele passou pela UTI, ele saiu bem, ele se recuperou, e eles falam que é a lembrancinha de que eles se recuperaram, o certificado de que eu sarei. Faço isso com as crianças também, o que gosta de fazer, é foto deles jogando bola, é foto deles brincando. Faço isso com o bebê também. Como que é o bebê, né? Na UTI a gente consegue fazer o mesversário do bebê também. Tem bebês que acabam ficando 6 meses dentro da UTI, né? Então vamos fazer o mesversário. Ah, mas a UTI não fica tanto tempo. Mas esse bebê às vezes não atingiu um peso que permita a gente transportar ele da UTI para a UTI pediátrica. Né? Ele não consegue ter uma
não teve uma evolução, um desenvolvimento, que a gente consiga fazer essa transferência. Então, ele permanece na UTI mesmo. Claro que sempre dentro dos cuidados necessários, né? E com avaliação médica. É a avaliação médica, a avaliação da enfermagem, a avaliação da equipe, que vai sempre me fazer os direcionamentos de como esse paciente está. E como foi para ele receber todas essas visitas, esses atendimentos, esses direcionamentos, que geralmente, assim, em 99%, são positivos, são benéficos e trazem uma boa evolução desses pacientes. Mas a gente só fala de coisa boa. E para aquele paciente que está num processo de morte, né? Como que entra a atuação do psicólogo? Como que entra o cuidado do psicólogo no hospital? Da mesma forma, com o paciente, permitindo, se ele sabe que ele vai morrer, muitas vezes eles falam, porque eu tiro a família também, 5 minutinhos do quarto, falo só com aquele paciente que está em processo de morte, né, que está em cuidados paliativos, está numa terminalidade, um processo ativo de morte. E ele fala, cuida da minha família, eu sei que daqui a pouco vão me trazer uma medicação para eu não sentir dor a hora que eu for. Você fica do lado da minha mãe? Fica do lado do meu pai, porque eu sei que eles vão sofrer. Enquanto isso, ela está segurando minha mão super forte, pedindo, fazendo aquele pedido. Muitas vezes eu fico, não, eu vou ficar, pode ficar tranquilo. E eu vou lá e converso com a família, vejo como eles estão, retornamos para o quarto, fico junto daquela família, vem a medicação, vem a sedação. A partir dessa sedação, tem pacientes que vão a óbito em horas, tem pacientes que demoram ainda mais 1, 2 dias. E eu passo diariamente nesse paciente para ver como essa mãe, como esse pai está, a pedido daquele filho. Ela falou para você cuidar de mim, né? Porque você está vindo aqui todo dia. É isso que ela fazia quando ela ia lá em casa. Sim, ela pediu. E enquanto vocês estiverem aqui, eu vou cuidar de vocês. Eu vou estar acompanhando vocês dessa forma. Até que o paciente vai a óbito, eu finalizo meu atendimento e espero que ele esteja bem, que ele consiga processar esse momento fora do hospital também, como a gente... E esse fortalecimento e esse momento que eu passo dentro do hospital, eu sei que vai refletir lá fora, porque eu já recebi muito feedback desses pacientes, dessas famílias. Eles procuram a gente em rede social, eles acham o nosso WhatsApp não sei como, e eles mandam mensagem. Nossa, tipo, demorei tanto, eu procurei você, eu consegui te achar. Obrigada por você ter estado comigo naquele momento. Isso 6 meses, 1 ano, 2 anos já vieram atrás de mim e obrigada. E aquilo para mim, às vezes eu ficava assim, nossa, mas esse paciente, como que você está? Como geralmente a pergunta, né, como você está? Como que você passou depois desse processo? Aí ela me conta a história, eu, opa, lembrei da história, lembrei desse paciente, lembrei do que aconteceu. Porque não que ele não seja importante, os meus pacientes não sejam importantes para mim, mas é que são tantas histórias que aquilo faz parte do meu dia a dia, mas para ele foi algo especial, porque era um momento de sofrimento, era um momento que alguém parou ali e falou, eu estou com você, eu vou ouvir você, eu vou permitir que você possa falar sobre isso. Né? Que nem sempre a gente consegue, e principalmente na correria do nosso dia a dia, a gente não consegue ter esse tempo para ouvir. Né? A gente quer falar, a gente quer contar, a gente quer gritar, quer falar a nossa dor. E principalmente quando está dentro do hospital. Ai, vamos, eu quero, estou ruim, quero recuperar logo, né? O que dá para fazer para agilizar para eu sair daqui? Ou então, o que dá para fazer para agilizar para eu tirar logo meu familiar daqui? E essas esperas são muito angustiantes. E é o processo psicológico que vai estar ali junto para amenizar, para deixar mais leve. Porque ninguém levanta, né? Acho que não tenho nada para fazer, acho que eu vou lá internar 3 dias para ver como eu fico. Não, né? Eu vou lá porque eu estou num sofrimento, eu estou numa angústia, eu estou mal, eu vou lá buscar um cuidado, buscar uma melhora, uma recuperação. E todo esse processo, a gente tem o cuidado, né? Vai ter ali
esse cuidado e esse olhar, e vai proporcionar esse acolhimento. A pandemia trouxe um olhar muito grande para a psicologia, né? Então, eu falo, pelo menos isso foi positivo na pandemia. Esse olhar para a psicologia hospitalar, né? O quanto o psicólogo dentro do hospital é importante para esse cuidado. Ele fazia aquele momento onde ninguém podia entrar, onde família nenhuma podia visitar o seu familiar. Nossa, foi na pandemia que surgiu a videochamada. Não. A pandemia potencializou o uso da videochamada, o uso da troca de áudio, o uso da troca de mensagens. Isso já acontecia, já era a nossa ferramenta de trabalho, só que acabava não sendo divulgado, né? Mas tem o ônus e o bônus da videochamada. Tem, mas qual que prevalece? O bônus, o cuidado, o trazer essa família para próximo. Hoje, eu tenho as visitas, estão liberadas, a gente consegue fazer isso em todos os setores da hospitalização. Porém, tem aquele familiar que mora fora, tem aquele familiar que mora em outro estado, que mora em outro país, em outro continente. Como que a gente traz a proximidade dele num ambiente onde eu não posso, igual o TI, que eu fico sem documento? É o serviço de psicologia que vai trazer essa proximidade, né? É o serviço de psicologia que vai acolher e que vai dar essa voz para esse paciente, essa voz para essa família, fazer essa mediação entre paciente, familiares e com a equipe. Esse paciente é poliqueixoso. Mas quais que são as queixas dele? Seja ele em qualquer setor. Quais são as queixas desse paciente poliqueixoso? Fica perguntando que jeito que vai ser a cirurgia dele. Ué, mas se você vai fazer uma cirurgia, você não quer saber como que vão mexer no seu corpo? Como que vai ser esse procedimento? Como que isso vai acontecer? Então, ele só está com dúvida. Se fosse você numa condição dessa, como que seria? A gente ia perguntar, né? Iria encher de pergunta. E muitas vezes a gente costuma brincar que o profissional da saúde é o paciente mais chato que tem ainda, porque ele conhece, sabe os procedimentos e quer saber o que está acontecendo. Opa, se veio essa medicação, tem alguma coisa errada. Não, é o que nesse momento é necessário para o seu corpo. Quais são as suas dúvidas? Não, mas eu sei o tratamento, ele está usando medicação errada e eu quero falar com um outro profissional, quero isso, quero aquilo. E é um momento também que o psicólogo vai lá e vai olhar para ele e trazer a segurança e o olhar de que, a permissão de que aqui você é só o paciente, só mais tudo isso, né? Só o paciente, mais o tudo para o atendimento, o paciente. Então, aqui, se desmistificar desse processo de certificado, de conhecimento, né? Se permita ser cuidado. Você, quanto profissional da saúde, está cuidando de todo mundo. E é importante ter esse cuidado também com você. Você como enfermeiro, quanto técnico, quanto da área de enfermagem, mas eu conheço. E o que você faria? Como que é estar do outro lado? Quais sentimentos estão, né, nesse momento, prevalecendo nesse momento? E quando a gente faz essas perguntas e direciona esse olhar para esse paciente que é um profissional da saúde, ele também vai estar se organizando diante do que está acontecendo. Ele vai conseguir ter um olhar diferenciado, até mesmo quando ele voltar a atuar. E ele vai se permitir ser paciente, vai entender que aquele paciente poliqueixoso, na verdade, está cheio de dúvidas. Assim como ele estava cheio de dúvidas, e assim como ele muitas vezes questiona por que aquele paciente pergunta tanto, né? Então, são vários momentos que o psicólogo vai estar atuando, vai estar dando voz, vai estar permitindo esse paciente tirar dúvidas, reclamar, chorar, para entender o que está acontecendo com ele. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Tem pacientes, tem pessoas que são mais chorosas. Nossa, desde que internou não para nunca mais de chorar. Como que ele era em casa? Chora também.
Ele não vai mudar aqui dentro. E aqui dentro ainda vai potencializar os sentimentos, as angústias que ele já tem lá fora. É aquele paciente que ele é agitado, que a rotina dele é 330, não é nem 220. E, de repente, ele tem que parar tudo e ficar sentado, né, e ficar deitado numa maca. Como? Ai, porque ele já parece que tem toda hora chama, parece que tem formiga no leito. Ele vai sentir isso, ele vai ficar angustiado, porque ele está acostumado com aquela rotina, com aquela vida agitada, e de repente ele tem que ficar com um castigo. A pior coisa para ele é estar ali parado, né? Então, é importante que a gente faça esse entendimento e entenda esse contexto. Quem que é esse indivíduo que está aqui? Quem que é esse indivíduo inserido na sociedade? Quem que é esse indivíduo dentro do seu contexto familiar? E isso vai nos fazer entender o seu comportamento dentro do hospital. E esse comportamento que vai auxiliar no tratamento, na adesão do tratamento, no cuidado, na resposta pós-alta hospitalar também. Então, são esses cuidados e esse acompanhamento que a psicologia e que o serviço e o acolhimento do atendimento hospitalar acontece, né? Alguns com mais, alguns com menos, cada profissional também dentro da sua expertise, dentro do seu cuidado, dentro do seu dinamismo, né? E isso é importante, uma vez que já que eu tenho essa ferramenta, já que eu tenho esse profissional dentro do hospital, vamos utilizá-lo. Eu preciso de montar uma equipe de cuidado, de acolhimento, que eu vou dar mais voz para o paciente, vou proporcionar um cuidado e vou trazer esse benefício que vai refletir em todas as outras áreas, vamos montar uma equipe. Eu consigo só um? Que tem esse um e que ele vai conseguir organizar as prioridades dele. Porque esse cuidado, esse olhar, uma vez que a gente tenha esse conhecimento, essa estruturação técnica, eu vou conseguir fazer esse direcionamento. Eu acho que era isso que eu ia passar. Estou dentro do tempo ainda, Heitor. Então, agora acho que falei um pouquinho de cada área que a gente pode atuar, né? Nos processos que a gente tem dentro do hospital e de como o psicólogo vai atuar em cada momento. E, né, fico à disposição para esclarecimento de dúvidas, para relatos também, se vocês já passaram por algum atendimento, já tiveram algum acompanhamento psicológico dentro do hospital. Tá? E obrigada novamente. Luciana, foi maravilhosa a sua apresentação. Você conseguiu abordar todas as áreas praticamente dentro de um hospital, né? Em várias situações, desde as mais complexas até as mais simples, mas que exigem cuidado. E eu acho que tudo que você colocou se resume em que existe um ser humano ali. E esse cuidado tem que ser humanizado. Mas nós temos aí várias pessoas à distância, então se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade que queira compartilhar aqui, colocar pelo chat, a Luciana está à disposição. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta especial para você. É bem simples. Se você já teve que assistir um paciente pet lover, porque a gente vê muito em alta hotéis pet lovers, hospitais pet lovers. Então, já aconteceu com você de algum paciente entrar em depressão porque ficou muito tempo longe do seu pet, ou porque o pet morreu, alguma coisa assim? Atendimento que eu realizei em trazer o animal para o hospital, não. Geralmente, eu usava a videochamada. Então, ficava um pet lover digital. Mas eu trazia pela videochamada e se eu não conseguia na videochamada, às vezes porque o paciente também naquele momento, ou o familiar não estava na casa para a gente realizar, eu pedia para gravar vídeo, eu pedia para
fazer né, como que tá, gravava um vídeo do próprio paciente, encaminhava para o familiar, aí enquanto um familiar estava mostrando o vídeo, o outro estava gravando a reação do cachorrinho, do gatinho, aí esse vídeo eu mostrava para o paciente novamente. Ou fazia a videochamada. Porque, assim, para trazer os pets para dentro do hospital, a gente tem várias burocracias, né? Tem que ter liberações de vigilâncias, de cuidado. O animal também precisa ter as vacinações, estar comprovar o bom cuidado dele. Porque esse paciente, a gente traz ele está fragilizado, é um ambiente delicado, então eu tenho que trazer um pet com todos os cuidados necessários. O que a gente aproxima, auxilia muito, né? Mesmo da maneira digital, auxiliou bastante o cuidado com o paciente. Então, eu acredito que a hora que isso se tornar mais fácil de regularizar com os animais, a gente vai conseguir ter uma melhor adesão, um melhor cuidado com os pacientes. Temos uma pergunta. Luciana, eu gostaria de... Alô? Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Bom, Rosa, gostaria de parabenizar você, né? Pela iniciativa, pela liderança. Eu sei que você está por trás, sim, e dar um parabéns maior ainda para a Luciana, né? Pelo tema que você apresentou. Isso vem ao nosso encontro, né? Vem a um abraço àquilo que a gente está batalhando hoje, que é o atendimento do paciente, com o paciente no centro de tudo, né? Isso não deixa de ser, com certeza, um valor inestimado aí que a gente oferece para o paciente, né? Eu sinto que não tem tantos médicos quanto eu gostaria que estivessem, acho que a Rosa também partilha disso, né? Seria ideal que a gente tivesse aqui 800 médicos cooperados aqui participando desse momento, né? Então, eu só gostaria de parabenizar, né? E te dizer que vem ao encontro, vem abraçando tudo aquilo que a gente está lutando hoje na Unimed, que começamos já lá na diretoria anterior, lá com a Rosa, né? Como nossa diretora. E te avisar que se eu precisar internar, com certeza, dá uma vasculhada na minha mala que o Pipo deve estar junto, sabe? Independente das regras do hospital, tá? Já aviso de antecedência. Também parabéns aí, parabéns a todos. Pode se identificar. Olá, boa noite, sou Paulo Pereira, condutor socorrista aqui do SOS. Boa noite a todos, boa noite, Luciano. Na verdade, não é uma pergunta, na verdade, eu vi na pele, enquanto você fazia o comentário, né? Eu estava relembrando lá em março de 2019, meu filho Guilherme, que hoje está com 4 anos, né? Estava jantando agora há pouco, né? Que ele leva marmita para a escola, entendeu? E como foi importante esse acolhimento psicológico dentro da UTI. Foram 21 dias, né? E a gente pôde estar próximo dele, né? Graças a Deus. Né? Ele nasceu com 1,350 kg, né? Precisava de 450 gramas para poder ter alta. Ele não chegava, porque ele se alimentava pela seringa, né? Para quem não sabe, mas não podia ser alimentado no peito. E a mãe cheia de leite lá e não podia. Então, eu estava revivendo, enquanto você ia, né, comentando, eu estava revivendo aquele momento, e é muito importante, né? Só queria deixar frisado isso daí, o quão importante é o trabalho dos psicólogos e da equipe multidisciplinar nesse momento, né? E aí ele teve alta depois de 21 dias, foi para o quarto e só alegria, né? Está derrubando a casa hoje, graças a Deus. Obrigada. Tá bom, obrigado, tá? Obrigada, e acho que é bem isso, né? Quando a gente tem
o retorno do familiar, do paciente atendido, aí aquela coisa que recebeu alta, a gente não sabe como fica, espera que fica bem, né? Que corra tudo bem. Quando vem, deu tudo certo, acho que, ai, que bom, cumprimos o que precisava. Bom, então, eu acho que tanto nós que estamos aqui presencial, como quem está à distância, durante toda a palestra da Luciana, que foi uma coisa muito espontânea, como ela deve ser com os pacientes, né? Todos nós devemos ter lembrado de alguma situação em que nós tivemos ou deixamos de ter um apoio psicológico, né? Então, isso, ela demonstrou aqui, ela globalizou muitas situações, e a importância da presença da psicologia hospitalar e da continuidade desse cuidado, que é o que nós estamos tentando aqui na Unimed Maringá. Então, em toda a estrutura, todo o complexo hospitalar Unimed, estar voltado para esse jeito de cuidar, para essa humanização. Então, nós agradecemos você, Luciana, pedimos que quem possa abrir as câmeras, abram as câmeras, e para quem estiver aqui, eu acho que a Luciana merece uma salva de palmas. Muito obrigada. Abraço, né? Parabéns. Obrigada. Obrigada, Heitor. Mesmo no dia frio, você viu que a plateia até o final, né?